Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje, que, como vocês sabem, na quinta-feira é destinada à correção da atividade. Então, hoje, peço que vocês abram os livros na página 145 para acompanhar a correção juntamente comigo. Antes da gente fazer realmente a correção, nós temos o box aqui da página 145 do Aprenda Mais, e ele está falando a respeito de um curta-metragem, Malak e o Barco, curta-metragem vencedor do Festival Internacional de Criatividade de Cannes em 2016, aborda a trajetória de uma garota síria, sobrevivente de uma embarcação de refugiados que cruzou o Mediterrâneo. A abordagem do tema, sob a sensibilidade de uma produção audiovisual, nos permite diferentes níveis de reflexão e traz à tona a necessidade de compreendermos as manifestações artísticas como produções tão relevantes quanto as notícias que consumimos diariamente. Assista a animação na íntegra no link a seguir. Então, eu trouxe a animação para vocês aqui, porque eu acredito que todos vocês tenham acompanhado, a trajetória dos imigrantes sírios que tentavam cruzar, o mar, o Mediterrâneo, para poder chegar no continente europeu, e todas as pessoas que infelizmente perderam suas vidas tentando fazer esse cruzamento, sem contar nas pessoas que morreram lá na Síria mesmo, no meio da guerra, do conflito. Então assistam com atenção, prestem bem atenção nos detalhes, da animação, que é muito interessante. كانت كتير كبيرة. أنا أول ما شفتها خفت. أيوة، وقت ما مشينا شوي المي دخلت على البلم، وكل ما نمشي يطرش علينا مي، وكنت بردانة كتير كتير كتير. بعد ما بردت خفت كتير 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 كتير. حاسة أن أمي نغرق يطب البلم هيك جوا نغرق. كل مرة بمشي جوا وكتير رفقة عندي كان. صلاة ما هضل حدا. اسمي ملاك، عمري 7 سنين. Digo para vocês, gente, com toda a sinceridade, que o Brasil ele é muito privilegiado. Nós realmente temos muitas mazelas, muitas questões envolvidas na desigualdade social do nosso país, econômica, mas nós somos muito agraciados também por outro lado, por não termos guerras, como outros países, por não enfrentarmos terremotos, furacões, tsunamis, porque realmente são situações em que as pessoas são colocadas numa situação de vulnerabilidade muito grande, e realmente é de partir o coração, Você que não se comove assistindo, vendo o relato de uma criança como essa, você já está anestesiado, das coisas desse mundo. Então, vamos lá para a correção. Primeira questão: qual é o objetivo comunicativo dessa notícia? Gente, toda notícia tem por objetivo informar o leitor. Então, nesse caso, a notícia que nós lemos
busca informar o leitor brasileiro sobre ações terroristas do Estado Islâmico contra o patrimônio histórico do Iraque. Tia precisa colocar tudo isso na primeira, precisa, porque todos esses pontos estão relacionados ao objetivo principal da notícia, tá bom? Tem que ser a resposta assim, fechadinha mesmo, com todas essas informações. Segunda questão, em que local é a maior atuação do Estado Islâmico? A gente está vendo que eles estão destruindo os artefatos, né, os monumentos do Iraque, então podemos responder que o Iraque é o local de maior atuação do grupo. Terceira questão, ao informar os leitores, a notícia cumpre uma função social muito importante. Pensando nisso, explique por que essa notícia foi relevante para a sociedade. Eu falei na explicação do gênero, primeira aula dessa semana, que quando nós estamos diante de uma notícia, ela está sendo vinculada no jornal, na revista, na TV, porque ela teve alguma importância. Ela demonstrou ser relevante para um grupo da sociedade, se não para a maioria da sociedade. Então, nesse caso, nós podemos relacionar o seguinte: a história da humanidade pertence a todos. Não é porque o artefato está sendo destruído lá no Iraque que ele não vai influenciar a história da humanidade partindo aqui do Brasil. Pode não ser um local do nosso país, pode não ser a história exata do meu país, mas contribui para a história da humanidade como um todo. Então, a resposta da terceira questão, porque a história da humanidade pertence a todos e não podemos tolerar que grupos extremistas estejam destruindo um patrimônio que é de todos. Se faz parte da história da humanidade, todos que compõem a humanidade precisam, se revoltar contra essa atitude. Quarta questão. A notícia é um gênero textual marcado pela objetividade e clareza no relato das informações. Por esse motivo, geralmente é um texto curto que visa relatar apenas o necessário acerca dos fatos. Os textos jornalísticos que investigam mais a fundo os fatos, normalmente tratando sobre vários pontos de vista, não são notícias, mas reportagens. Assim, nas notícias, o jornalista raramente se estende na abordagem dos fatos. Ele busca apenas o essencial, que pode ser bem respondido com as perguntas básicas, que são aquelas perguntas que eu defini para vocês lá na nossa primeira aula. O que, quem, quando, onde, porquê e como. Pensando nisso, releia o texto e retire as respostas dessas perguntas básicas. Então, nós temos resposta para todas estas perguntas. Vamos lá. Primeiramente, o que? Grupo extremista destrói um sítio arqueológico. Quem? O grupo extremista Estado Islâmico. Quando? No início da semana. Onde? No Iraque. Porque o Estado Islâmico justifica que as imagens corrompem a fé em Alá, pois são usadas para idolatrar falsos deuses. E como? Usando paz e outras ferramentas. Página 146. Quinta questão. Um dos mecanismos textuais que ajuda o autor de um texto a ser claro e objetivo é a coesão. A coesão é responsável, entre outras coisas, pela relação textual entre palavras e expressões, evitando as repetições desnecessárias. Para entender melhor como esse importante mecanismo textual funciona, releia atentamente os parágrafos 2º e 3º, logo abaixo, e, em seguida, procure responder às questões propostas. Então, vamos reler os parágrafos. O Estado Islâmico também divulgou na semana passada um vídeo em que destruía artefatos assírios em um museu em Mossul, cidade localizada a 30 quilômetros de Nirã, no Iraque. Relatos também dão conta de que extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, junto com mais de 8.000 manuscritos.
Essa onda de destruição de patrimônios históricos e culturais gerou revolta entre autoridades e pesquisadores. Eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia Al-Ghalini. Perdão, gente, essas pronúncias são meio complicadas. Letra A. O termo extremistas, que está em negrito aqui no segundo parágrafo, que é o primeiro aqui da análise, retoma qual expressão colocada anteriormente? Vocês viram isso até no papel do pronome que, né? Que ele é utilizado para retomada de termos. Então, ao invés de a gente ficar repetindo o tempo todo Estado Islâmico, a gente pode procurar sinônimos, né? Palavras que podem substituir Estado Islâmico e que vão transmitir aí o mesmo sentido. Então, o termo extremistas está retomando o nome Estado Islâmico, para evitar que esse termo Estado Islâmico seja repetido. É até difícil, gente, quando vamos escrever os textos, que nós temos um assunto muito específico, não ficar repetindo esse assunto o tempo todo. É muito fácil a gente cair nesse truque, nessa armadilha, né, e perder a coesão do nosso texto. Porque como nós estamos falando sobre aquele assunto, parece que ficar repetindo aquele termo, aquela palavra faz mais sentido, quando na verdade não é. Letra B. Segundo o Manual de Redação e Estilo do jornal O Estado de São Paulo, o jornalista deve procurar escrever com simplicidade. Gente, que manual é esse? Mais uma vez, nós temos a informação aqui no box do Aprenda Mais. Diz o seguinte: em 1990, o jornal O Estado de São Paulo publicou a primeira edição do seu famosíssimo Manual de Redação e Estilo, um guia que desde então orienta os jornalistas na elaboração dos seus textos. Nas suas instruções gerais, veja o que diz o manual a respeito de clareza e objetividade, 2 pontos muito importantes para a notícia. Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias. A simplicidade é condição essencial do texto jornalístico. Lembre-se de que você escreve para todos os tipos de leitor e todos, sem exceção, têm o direito de compreender qualquer texto. Lembra da comunicação. Se eu falo e meu interlocutor não entende o que eu estou falando, não há comunicação. Nos textos escritos, essa regra permanece. Se eu escrevo um texto que o meu interlocutor não entendeu, que ele lê e não compreende, eu não estou favorecendo a comunicação. Continuando. Por isso, deve-se dispensar o uso de palavras raras e de difícil compreensão. A regra é bem simples, não escreva o que você não diria. Assim, uma pessoa rejeita um convite, ela não declina de um convite. Uma solução é adiada e não procrastinada. Um desentendimento gera uma discórdia e não uma cisânia. Tendo isso em vista, por qual palavra nós poderíamos substituir a forma verbal divulgou sem alteração de sentido? Só dando uma informação aqui para vocês, não é uma notícia, é uma informação. Essas palavras que estão em negrito, declina, adiada, procrastinada, elas são sinônimos das palavras ditas anteriormente, tá bom? Rejeição é a mesma coisa lá de declínio. A pessoa não declinando o convite, uma solução não é adiada, ela é procrastinada. Então, todas as palavras aqui são sinônimas, têm o mesmo sentido. Só que a primeira opção é utilizada na nossa linguagem convencional do dia a dia, enquanto que a outra opção está mais para o nosso português rebuscado, na linguagem padrão, que são palavras não que seja de difícil acesso. Você pode até já ter ouvido essas palavras, mas elas não são usuais. Tudo aquilo que não é usual acaba sendo mais difícil de compreender, você acaba dificultando a memorização, você ouve a palavra, mas não liga muito bem o seu significado, tá? Então vamos lá. Qual a palavra que a gente pode substituir divulgou sem alterar o sentido? Publicou.
Divulgou e publicou, nesse caso, vão ser sinônimos. Letra C. No trecho, eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano. Poderíamos usar que palavra para substituir o termo destacado? Ao invés de utilizar a palavra apagando, nós poderíamos colocar também o verbo destruir. No caso, no gerúndio, né? Destruindo. Eles estão destruindo nossa história. Seriam aí 2 sinônimos no mesmo sentido. Agora a página 147, sexta e última questão. Como a notícia em geral é um texto breve, pode ser que alguns termos ou informações sejam difíceis de compreender por parte do leitor. Para evitar isso, o jornalista pode recorrer a termos ou orações de valor explicativo. Essas ferramentas cumprem o duplo papel de informar o leitor e facilitar a construção de sentido. Pensando nisso, leia os trechos abaixo, observando os termos destacados. No primeiro, é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, órgão ligado à ONU. Que órgão é esse ligado à ONU? A Unesco, certo? Um patrimônio histórico da humanidade. Segundo ponto, ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte de renda para o grupo, junto com o petróleo e sequestros. Terceiro ponto, o grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica. Que lei islâmica é essa? Sharia. Segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses. E a quarta, esses bárbaros, terroristas, criminosos, estão tentando destruir o patrimônio da humanidade. Então, eu chamei a atenção de vocês em 2 pontos, no primeiro e no terceiro. Por quê? Nesses 2 pontos, o termo destacado está esclarecendo o sentido de um substantivo anterior. No primeiro, órgão ligado à ONU. Que órgão ligado à ONU é esse? A Unesco. Então, a Unesco foi dita anteriormente, né? É um termo expresso anteriormente. No terceiro ponto, lei islâmica. Que lei islâmica é essa? A Sharia, que também já foi dita anteriormente. Então, a resposta da sexta questão é a letra C. Somente nos pontos 1 e 3, nós temos o termo em negrito fazendo referência, melhor dizendo, esclarecendo o sentido do substantivo expresso anteriormente. Ok? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.